Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e estas são as manchetes desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2014. A VCC é contemplada com recursos do projeto Encantos Cariocas. Mega Sena acumula e pode pagar prêmio de 8 milhões de reais na quarta-feira. Futebol Solidário destina 54 mil reais para o projeto Girassol. Acusado de oferecer propina para policiais vai para a cadeia. Ambiental faz mega operação para acabar com cativeiros ilegais. Professora é agredida por mãe de aluna em Pedranópolis. E hoje você ainda tem Isabel Soares da Silva com o quadro Assuntos de Família. Tudo isso em 2 minutinhos aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados, desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias, aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br ou ligue 17 3465 1200. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Jerry Falcão, esse é do povão. E mais umas vezes as nossas saudações. A gente entrou um pouquinho antes, mas tá tudo bem. Programa ao vivo é desse jeito mesmo, né?
a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando neste momento através da TV Cabo Mix e você, meu caro internauta, que me acompanha em qualquer parte deste planeta, pelo seu notebook, pelo seu desktop, enfim, você que me acompanha aqui pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo em 3 edições, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e uma reapresentação às 7h30 da manhã. A primeira notícia é: quantas vidas cabe em um livro? Depende. Para os leitores de Encantos Cariocas, escrito pelos alunos do 7º ano do ensino fundamental do Colégio Anglo da cidade de Fernandópolis, uma obra pode ter em suas páginas a vida dos 27 estudantes que o conceberam ou as 38 pessoas atendidas pela Associação de Voluntários no Combate ao Câncer, a AVCC de Fernandópolis. Idealizado pela professora de português Fabiana Rissato de Paula Carvalho e organizado por ela, com a colaboração da professora de geografia Helenice Maria da Silva, a Berê, os estudantes foram os responsáveis por toda a concepção do livro, que homenageou o escritor, poeta, cantor e compositor carioca Vinícius de Moraes. Toda a renda arrecadada com a venda dos exemplares foi doada à entidade. Este é o 2º ano que desenvolvemos o projeto no Anglo. A ideia é fazer com que os alunos trabalhem o tema poesia a partir das experiências próprias, transformem isso em um livro e, por fim, pratiquem o voluntariado, explicou Fabiana, e foram doados à AVCC cerca de R$2.000 que serão investidos na assistência básica aos voluntários prestada pela entidade. De acordo com a presidente da VCC, Cândida de Jesus Nogueira, a nossa querida Candinha, a doação será usada principalmente na aquisição de cestas básicas, leite e remédios de baixo custo, entre outros. Ficamos muito gratificados em saber que podemos contar com instituições como o Colégio Anglo para manter a AVCC funcionando. Isso é o essencial para que possamos continuar o trabalho da melhor forma possível, comentou Candinha sobre a ação. Para ela, é uma forma de incentivar o trabalho voluntário de forma atraente para prazerosa para os adolescentes. Encantos Cariocas, segundo a professora Fabiana, a ideia do livro nasceu com uma forma de homenagear o centenário de Vinícius de Moraes, junto com a professora Berê. Ambas exploraram pontos turísticos da cidade para inspirar os alunos a escreverem. Demos uma palavra relacionada ao Rio de Janeiro a cada um dos alunos. A partir daí, eles desenvolveram as poesias, disse ela. O projeto contou ainda com o apoio da editora Ferjal. Cada estudante ficou responsável por vender 10 exemplares. A entrega do que foi arrecadado aconteceu no último dia 5. Fomos muito bem recebidos pelos alunos do projeto e é bom contar com pessoas jovens que se dispõem a ajudar o próximo. Que coisa maravilhosa! Parabéns às professoras aí que incentivaram os alunos a várias coisas. Dentre elas, a primeira coisa, ser solidário, pensar no próximo. Fazer uma obra não visando lucro para si próprio, mas pensando no bem que vai causar ao próximo. As senhoras estão realmente de parabéns, merecem os nossos aplausos, os nossos elogios. Olha, que Deus incentive cada vez mais a bonita carreira. Isso é realmente a função de um educador. Colocar o aluno, colocar ele a par do que é ser cidadão, do que é ser solidário. A segunda, despertar no leitor o que é realmente Vinícius de Moraes, o que ele fez, quantas coisas maravilhosas Vinícius fez. Eu me recordo muito bem que eu tinha 12 anos quando Vinícius se foi, e foi uma homenagem muito grande que ele recebeu da mídia, o criador de Garota de Ipanema e de tantos outros sucessos, né? O Vinícius maravilhoso, lá vem o Pato, Pataqui, Patacolá, a música infantil, Vinícius para criança, quanta coisa maravilhosa este grande brasileiro fez para a nossa cultura. E esses alunos, com certeza, tendo um bom trabalho dessas professoras, fizeram essa coisa maravilhosa. A todos vocês, os nossos parabéns. E é claro que a gente fica muito feliz de dar uma boa notícia como essa. Isso é maravilhoso, é gratificante para nós, enquanto jornalista, enquanto radialista, dar uma informação como essa a todo o nosso público, né? Porque é uma boa notícia. Quem dera que cada vez mais nós dessemos boas notícias ao nosso público, como esse bonito gesto do colégio que fez essa coisa maravilhosa. Vocês estão realmente de parabéns, viu? Mais uma vez, muito obrigado por poder darmos essa informação a todo o nosso público.
A segunda informação vem nacional. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 1661 da Mega Sena, realizada na noite do último sábado, dia 13. E o prêmio acumulou. Com isso, a Caixa Econômica Federal pode pagar até 8 milhões na próxima quarta-feira, dia 17. Os números sorteados neste sábado em Crateus, no Ceará, foram 13, 16, 27, 43, 48 e 58. Apesar de nenhum bilhete ter acertado as 6 dezenas, 70 apostas fizeram a quina e vão levar cada um R$ 30.074,43. Outras 6.712 fizeram a quadra, que vai pagar R$ 444,06. Normalmente, a Mega Sena realiza sorteio 2 vezes por semana, às quartas e aos sábados. As apostas devem ser feitas até às 7 da noite, horário de Brasília, do dia do sorteio. A aposta mínima de 6 números custa R$ 2,50. A Mega Sena da Virada já recebe as apostas e a estimativa do prêmio é que será sorteado no dia 31 de dezembro é de R$ 240 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o concurso é especial e não acumula caso ninguém acerte as 6 dezenas. Desta maneira, o valor será rateado pelos apostadores que acertarem 5 números. Se não houver ganhadores nesta faixa, o prêmio será dividido com quem acertar a quadra e assim sucessivamente. Se um apostador levar a bolada sozinho e aplicar o valor integral na poupança da Caixa, por exemplo, ele poderá ter uma renda de cerca de R$ 1.400.000 por mês, o que equivale a mais de R$ 46.000 por dia. Que bem isso aí. Já pensou? Mas não fica assim, não. Olha, dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Olha, com a grana dessa daí, com certeza, muita gente ia resolver os seus problemas, né? É claro que o dinheiro, você tem que saber lidar com ele. Você pode ter hoje R$ 1 milhão, mas se você não souber administrá-lo, você fica quebrado. Já contei essa história e volto a contar a vocês que uma vez, em 1971, 2 pessoas acertaram o prêmio da loteria esportiva. Uma mulher era colona de uma fazenda e um rapaz, ele era serralheiro, ele tinha uma serralheria. Depois de alguns anos, a reportagem voltou para saber como é que os dois estavam vivendo, né? São ganhadores distintos. A mulher, que era colona da fazenda, tinha 3 fazendas no Mato Grosso. O homem, que tinha uma serralheria, agora era empregado de uma serralheria, porque ele torrou tudo. Então a gente tem que saber muito bem, porque dinheiro não aceita desaforo mesmo, né? Então tem que saber administrar mesmo, porque senão, olha, hoje você tem tudo, amanhã você pode não ter nada, né? A segunda informação vem de Fernandópolis. Foi realizado no sábado, dia 29 de novembro, a primeira edição do Futebol Solidário. O evento, de caráter 100% beneficente, arrecadou fundos para o projeto Girassol, entidade sediada no Jardim Paulistano e responsável por ajudar dezenas de crianças que se encontram em condições de vulnerabilidade. O dia começou com atletas convidados para o Jogo das Estrelas, visitando a sede do projeto, onde puderam dar um pouco de carinho e atenção às crianças, distribuindo autógrafos, posando para fotos e conhecendo o local. Considero de suma importância esse tipo de ação. O futebol nos deu muita coisa e nada mais justo que possamos, de alguma maneira, retribuir tudo o que recebemos ao longo de nossas vidas, disse o atacante Alex Dias, um dos atletas presentes. Após a visita ao projeto, os atletas seguiram para a Chácara do Maurinho, onde, além da festa de confraternização, houve o tão aguardado Jogo das Estrelas. De um lado, de uniforme azul, foi formado o time de amigos do Maurinho, enquanto de uniforme grená foi formado a equipe de amigos do Soares. Dentro de campo, um show de futebol. Mesmo com a chuva que apertou por alguns momentos, belos gols, grandes jogadas e excelentes defesas foram vistas em campo. Ao final do duelo, o placar apontou 6-5 para os amigos do Maurinho. Além de poder ajudar o próximo, é muito legal poder jogar novamente contra esses caras. Creio que a torcida pode ver um belo duelo dentro do campo, disse o atacante Alessandro Cambalhota, que após um dos gols honrou o apelido e deu um salto mortal. Com o jogo encerrado, foi chegada a hora da confraternização,
que reuniu centenas de amantes do futebol e dos apoiadores das demandas sociais do município, que na base de muito chopp gelado e churrasco de primeira, desenvolveram uma grande comunhão. Para encerrar as atividades oficiais do evento, porque obviamente alguns guerreiros ficaram até o final da última gota dos barris de chopp, foi realizado o leilão das camisas oficiais de autografadas por centenas de craques de hoje e de ontem. Ao total, as 5 camisas leiloadas renderam a quantia de R$ 23.500, que será totalmente convertida para o projeto Girassol. Tínhamos a total certeza de que a população fernandopolense não iria nos decepcionar e faria deste leilão um importante instrumento de ajuda ao projeto Girassol, de Kleber Nogueira, um dos organizadores do evento e leiloeiro da tarde ao lado de William Alduino. Além dos R$ 23.500 arrecadados com o leilão, o Futebol Solidário destinou, ao final da prestação de contas, o valor aproximado de R$ 54 mil para o projeto Girassol. A arrecadação servirá para a manutenção do projeto ao longo de 2015 e para a compra de equipamentos necessários para a melhora do aprendizado das crianças atendidas. Ficamos muito gratos pelo apoio que o pessoal do Futebol Solidário deu ao projeto Girassol. Acreditamos que a seriedade do nosso trabalho foi um ponto muito importante para termos esse apoio e, por isso, garanto que a partir de hoje trabalharemos com mais afinco ainda para ajudar e justificar toda essa ajuda. Esperamos manter essa parceria por bastante tempo, disse Tonhão França, um dos responsáveis pelo projeto, agradecendo a confiança da comissão organizadora em ter destinado o evento às crianças do Jardim Paulistano. Aliás, parabéns a toda a equipe, né? Que coisa maravilhosa que é o Futebol Solidário. Que coisa que realmente merece todo aqui o nosso elogio. Afinal de contas, todos vocês foram entrevistados aí pela nossa equipe do Canal 10, pelo repórter Lívio Vono, e nós evidentemente ficamos aí felizes de estar cobrindo este evento maravilhoso, estar presente neste evento maravilhoso, que tudo que é solidário é sempre muito bem-vindo. O que você faz com essa mão, a outra não precisa saber. Mas Deus está vendo as boas intenções que vocês fizeram. Então, os nossos parabéns a todos os idealizadores deste evento, e não vamos aqui citar nomes, porque eu não gosto de citar nomes, porque você sempre acaba esquecendo um ou outro. Então, fica aí o nosso registro, o nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês, porque afinal de contas, a solidariedade não tem preço. A quarta informação vem do mundo. Um estudo revelou que os cães entendem que os seus tutores falam. Quem tem cachorro provavelmente já sabia disso, mas agora os pesquisadores confirmaram que os cães aprendem as palavras que usamos para ensiná-los comandos básicos. Victoria Ratliff e Dr. David Rebe descobriram que os cachorros compreendem a linguagem humana de maneira similar à nossa. A pesquisa foi realizada na Universidade de Sussex, com mais de 250 cães, para ver como eles respondiam a alguns comandos falados. Este teste mostrou que, assim como os humanos, os cachorros usam diferentes partes do cérebro para entender os componentes verbais de uma frase familiar e a emoção de entonação da pessoa que está falando. Vitória explica que os humanos usam principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro para compreender a parte verbal da fala e o hemisfério direito para entender as características da voz, se é familiar masculina ou feminina, e seu conteúdo emocional. No teste, uma gravação com voz humana era tocada em caixas de som por dois lados do cachorro. Se o cão virava para a caixa de som do lado esquerdo, isso significava que a informação que ele estava escutando foi processada pelo lado direito do cérebro. Se virava para a caixa direita, o cão estava processando a informação pelo lado esquerdo do cérebro. Quando os cachorros escutavam palavras de comandos que eles conheciam como "vem aqui", mas com uma voz desconhecida, eles viravam para o lado direito, ou seja, eles estavam prestando atenção nas palavras. Mas se o comando era feito em uma língua estrangeira ou as palavras eram faladas de maneira errada, os cães viravam para o lado esquerdo. Como as palavras não faziam mais sentido, eles prestavam atenção na entonação. Vitória falou sobre o resultado.
Apesar de não podermos afirmar o quanto eles entendem o conteúdo da nossa complexidade verbal, o estudo sugere que os cachorros prestam atenção nas informações contidas na fala humana e que eles compreendem esse conteúdo de uma maneira bem parecida com a dos humanos. Então, aquela história, lembra daquela música do Roberto Carlos, O Portão, né? O meu cachorro me sorriu latindo, quer dizer, a coisa começa, eles entendem de repente o que a gente fala. Claro, quando você assovia, eles sabem que é para vir. Os comandos, a gente acaba meio que adestrando os nossos cães, né? Para que eles, evidentemente, nos obedeçam. Você dá um nome ao cachorro e ele sabe que está falando com ele. Então, está aí esse estudo, né? Bastante curioso, com mais algumas informações sobre o entendimento dos cães. A quinta informação vem do estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, defendeu na última quinta-feira uma lei ambiental aprovada na Assembleia Legislativa e negou que ela possa afrouxar a proteção de matas em São Paulo. O tucano disse que poderá regularmente a proposta, deixando as regras mais rigorosas e favorecendo a preservação ao redor de rios e lagos. O chamado Código Florestal Paulista foi aprovado na quarta-feira, dia 10, sob a crítica de ambientalistas, para quem ele deve ampliar a retirada de vegetação, podendo ser um agravante à crise hídrica. Áreas desmatadas têm menos capacidade de armazenar água. O projeto prevê que produtores possam compensar a área que desmatarem em São Paulo por meio de um reflorestamento fora do estado. Também permite a ocupação de 15 metros da nascente de rios, em vez da diretriz geral de 50 metros prevista no Código Florestal Federal. Já em relação às margens de represas, rios, são mantidas as regras nacionais que admitem uma faixa de 5 metros de vegetação no entorno do leito da água, e a depender do tamanho do terreno. E para Malu Ribeiro, da ONG SOS Mata Atlântica, a questão das nascentes, ainda mais em tempos de crise hídrica, é um problema grave de lei. Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor titular de Botânica da Exalc, da USP, diz que a possibilidade de regeneração florestal ocorrer em outro estado também é uma falha. O texto vai na contramão da maioria dos estados que têm fechado a compensação das áreas protegidas dentro dos seus limites. Afirma ele. Segundo Rodrigues, da forma como está, é possível a exportação de florestas, pois permite que as reservas devidas, principalmente por grandes imóveis, sejam compensadas fora de São Paulo. O botânico afirma que, como é mais barato replantar florestas fora do estado de São Paulo do que dentro, as matas mais caras tendem a ficar totalmente desprotegidas. Alckmin afirmou que todos os esforços do governo serão para que as matas sejam recuperadas dentro do estado. Ele lembrou que, pelo texto, a regeneração pode ser feita fora, mas dentro do mesmo bioma. As matas do sul de Minas são importantes para São Paulo, porque usamos água de lá, disse ele. O projeto aprovado pela Assembleia é de autoria do deputado Barros Munhoz, do PSDB. Segundo ele, foram acolhidas sugestões apresentadas em dezenas de reuniões. Tá aí, pessoal. E a penúltima notícia é que uma bebê recém-nascida morreu depois de ser beijada por uma pessoa desconhecida que possui herpes labial. Olha que coisa absurda, hein? A menina, Eloise Lampton, estava perfeitamente saudável quando nasceu, mas acabou falecendo 24 dias depois da infecção por herpes. Os seus pais, Sarah Pug e Douglas Lampton, disse que não sabem quem passou a infecção mortal para a filha recém-nascida. Sarah, de Kirtland, na Austrália, disse: eu fiquei arrasada ao saber que ela nasceu saudável e em seguida isso aconteceu. Eles pensaram que podem ter vindo de mim, mas o meu teste não deu positivo para a doença. Que coisa lamentável. Como um casal perde uma filha de uma forma tão trágica, né? Um simples ato de um beijo que uma pessoa deu, e ela, sendo portadora de herpes, passou para a criança fragilizada, acabou vindo a falecer. Claro que nós lamentamos, e lamentamos muito, este terrível fato. A última notícia é nacional. O Grupo de Trabalhos Perus, instituído em outubro pela Secretaria de Direitos Humanos, SDH, da Presidência da República, já identificou 7 ossadas do cemitério de Perus, em São Paulo, que podem ser de desaparecidos políticos. Os resultados parciais foram divulgados no último dia 12, na capital paulista.
O grupo, que conta com arqueólogos, psicólogos e antropólogos florenses, fez, até o momento, a análise de 112 caixas de ossadas, de um total de cerca de 900, que foram encontradas em uma vala comum no cemitério. No local, segundo o depoimento de testemunhas, podem estar enterrados militantes assassinados pela ditadura. Nas caixas já analisadas, foram encontradas 112 ossadas praticamente completas e mais 27 parciais. Das ossadas completas, 7 tinham sinais de violência, 3 delas compatíveis com traumas provocados por armas de fogo e 4 com traumas contundentes que podem ter sido causadas por agressões ou acidentes. Se pensarmos que 112 ossadas, 3 têm sinais de armas de fogo, isso dá quase 3%. E isso é um índice alto. Nós temos 1.049 caixas a serem examinadas e foram abertas 112. E não sabemos ainda o que vamos encontrar nas outras, destacou o coordenador científico do grupo, Samuel Ferreira. Para concluir que as ossadas são de fato de desaparecidos políticos, ainda é necessário fazer um exame genético a fim de comparar o material dos restos mortais com o genoma das 41 famílias dos militantes assassinados durante a ditadura. Ainda não são encontrados e que podem ter sido enterrados em Perus. A coleta dos materiais genéticos ocorrerá durante o ano que vem. O grupo de trabalhadores de trabalho tem prazo de 36 meses renováveis por igual período. Quando você acha os restos mortais de uma pessoa, você coloca aquela pessoa cidadã novamente, reinsere a memória daquela pessoa e a importância daquela mesma pessoa para a história. É um resgate da minha ancestralidade, da minha história, da minha família, para a família e para a história do Brasil, disse Clarice Ferreira Mantuano, sobrinha neta de Aloísio Palhano Pedreira Ferreira, militante da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, desaparecido no destacamento de operações de informações, Centro de Operações de Defesa Interna do DOI-CODE, na rua Tutóia, na capital paulista, no ano de 1971. Fazem parte do grupo representantes da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também de parentes, membros da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça e por parentes consanguíneos dos desaparecidos políticos cujos restos mortais podem estar entre os exumados encontrados no cemitério de Perus. Este trabalho está revelando uma política de desaparecimento, que é algo gravíssimo. A política de desaparecimento da população pobre, negra e indígena, executados por grupos de extermínio, e este trabalho também vai apresentar dados para que a gente não combata apenas a ditadura, mas que se tenha uma política de desaparecimento de milhares de pessoas, disse a secretária do SDH, Ideli Salvati. Localizado na zona norte de São Paulo, o cemitério, criado em abril de 1971, tem cerca de 254 mil metros quadrados de extensão. E durante a ditadura, o local foi usado para enterrar corpos de pessoas que combateram a ditadura militar. Em 1990, mais de 1.000 ossadas enterradas em uma vala clandestina foram encontradas no local. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade e à Comissão Estadual de Verdade de São Paulo, o ex-administrador do cemitério de Perus, entre os anos de 1976 e 92, o senhor Antônio Pires Eustáquio, disse que não foi possível determinar o número de corpos para os militantes que foram enterrados em Perus durante a ditadura. Segundo ele, os trabalhadores do cemitério anteriores à sua gestão relatavam que os corpos dos militantes chegavam sob forte esquema de segurança e que eram enterrados como indigentes em caixões de madeira bruta, cada qual em uma sepultura. Os corpos dos militantes eram enterrados nas quadras 1 e 2 da Gleba 1, onde também eram enterrados os indigentes. Gente, olha, eu que passei a minha infância nesse período, claro que graças a Deus eu não tive nenhum tipo de pessoas da minha família envolvida nas militâncias políticas contra a ditadura, portanto eles estão aí vivos e a gente respeita todos eles que passaram por isso. Vale lembrar que, até um certo tempo atrás, se dizia que o acidente que vitimou o presidente Juscelino Kubitschek poderia ter sido
causado por alguma pessoa, ou seja, o carro dele sofreu uma sabotagem. Mas isso, por enquanto, é especulação. Há muita investigação, ainda não está concluído. Muita gente fala que está concluído, mas não está. Eu estive vendo outro dia um documentário no Canal Brasil, e esse é um assunto que ainda vai ser muito bem estudado. E a gente tem que perceber o seguinte, né, pessoal? Quem viveu esse período sabe muito bem do que eu estou falando. Eu me recordo que certa vez, infelizmente, eu perdi esse programa, uma aula livre que eu gravei na escola Armelindo Ferrari com a professora Dona Rosinha, professora de História, uma das melhores professoras de História que eu conheço, e ela estava nos dando entrevista e ela disse que havia, na escola em que ela lecionava, um aparelho chamado vaca amarela. O que era o vaca amarela? Aquela famosa brincadeira, vaca amarela fez na janela, quem falar primeiro vai comer a porcaria dela. Ou seja, se um professor de História ousasse fazer qualquer tipo de reverência, ou seja, homenagem a algum ídolo de esquerda, como Fidel Castro, ou qualquer outro tipo de pessoas ligada à União Soviética, hoje Rússia, ele seria severamente castigado, porque havia um gravador, havia o Akai. O Edner conheceu o Akai porque o Edner é do meu tempo. Era um gravador enorme, pessoal. Ele tinha mais ou menos essa altura aqui e tinha uma fita. Então eles faziam uma emenda aqui e era bem rústico, ia girando. Então, por exemplo, ele poderia gravar 6 horas e poderia gravar 2 horas. 2 horas a fita tinha uma qualidade melhor, 6 horas tinha uma qualidade inferior, mas você conseguia, evidentemente, aprender, aliás, ouvir tudo que o professor falava. E do jeito que a professora dava aula, eles depois ouviam a aula da professora para saber o que ela estava falando. Sobretudo professoras de História. No caso, até foi mudado. A disciplina de História não havia nesse período. Era Estudos Sociais. Por quê? Justamente para alienar os nossos alunos naquele período. E eu me recordo muito bem que o Renato Aragão, sempre, né, com a sua trupe dos Trapalhões, ele cometeu um sério deslize. Ele ainda trabalhava na TV Tupi. Eu tinha 8 anos quando o governo fez com que o grupo Os Incríveis gravasse uma música chamada Esse é um País que Vai para Frente, de uma gente amiga e tão contente. E os Trapalhões, de uma forma até, vamos dizer, ingênua, colocou a câmera ao contrário, né? E só falou, esse é um país que vai para frente, e colocou a câmera ao contrário, claro que as pessoas iam para trás. Foi o maior bafafá. E aí, inocentemente, nesse mesmo programa, o Dedé falou para o Didi, olha, a pátria é a sua mãe. Ele falou, atua, e deu um pedala na cara do Dedé, aquela brincadeira que eles faziam. E aí, os Trapalhões foi severamente castigado, ficaram acho que 2 semanas sem ir ao ar, né? Foram castigados no sentido assim, foram punidos, tiveram que responder aonde que eles tinham aprendido aquilo, aquela coisa toda, e por sorte, depois a TV Globo contratou o quarteto, e aí eles foram para lá, e a TV Globo tinha a costa muito mais quente do que a TV Tupi, e os Trapalhões bombou depois, e com um salário bem melhor. Aliás, eles recebiam, coisa que na TV Tupi eles não recebiam, eles recebiam só da comissão do que o programa faturava, mas salário mesmo eles não tinham, porque a TV Tupi era uma emissora já capenga, naquele 1976, que faltava 4 anos para ela fechar as suas portas. Mas enfim, a própria TV Tupi, que era um patrimônio público, nós vamos ver isso aí muito em breve no Retro TV, foi vítima também da ditadura. Ela poderia estar até hoje no ar, porque os próprios funcionários falaram que ia bancar ela, ia conseguir manter. Eu vou mostrar essa vigília tudinho no Retro TV, no último Retro TV que a gente vai apresentar muito em breve aqui no nosso canal 10, vocês vão ver mais ou menos essa história como foi. Mas o que eu quero dizer é que a ditadura não é bom para país nenhum, e realmente a gente não pode viver nenhuma ditadura militar e tampouco ditadura absolutista, como Cuba vive aí há 50 anos. Eu acho que nós vivemos para ser livre. Eu estou falando aqui para você neste momento e de uma forma tranquila. A democracia me garante o direito de opinião, coisa que não era permitido nesse período. Ai de mim se eu falasse o que eu falo hoje, há 40 anos atrás. Eu estava pobre de mim, eu estava lá no doicote, e olha, mais careca do que eu já sou, e recebendo pingo gelado na cabeça, como aconteceu com o Vandré, embora ele se recuse a dizer isso. Vamos falar da programação da praça hoje? Que tem hoje é dia 16, é isso, né? Olha, hoje tem um espetáculo de dança com a academia New Ritmo, a partir das 7h30 da noite. Quer ver um espetáculo ao ar livre e gratuito?
vai hoje na praça. E hoje, claro, tem o parque para você levar o seu filho para se divertir. Enfim, a noite promete e a gente espera que faça uma noite bem agradável para vocês realmente poder curtir. Vamos mudar o foco agora, meu caro Edner. Você que está com desânimo, está com tristeza, Disque Paz. Disque Paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai pegar o telefone, ligue 3462-3227. Olha, Disque Paz, todos os dias uma nova mensagem para você. Hoje, dia 16, dia do reservista, né? A todos os reservistas que estão nos acompanhando, aquele abraço e um grande abraço também ao pessoal aí do Tiro de Guerra, que sempre acompanha o nosso informativo Canal 10. E eu volto daqui a 2 minutinhos com o nosso noticiário policial, com muitas informações que você precisa saber. Fique ligado aqui na Primeira TV de Fernandópolis. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados, desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias, aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br ou ligue 17 3465 1200. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Jerry Falcão, esse é do povão.
Mais uma vez, a gente vai agora para o noticiário policial. E a primeira notícia é de Fernandópolis. O comerciante LFM, de 48 anos, preso com mais de 340 caixas de cigarro contrabandeados do Paraguai, vai responder o processo na cadeia pública de Guarani do Oeste. Após a prisão e apreensão dos produtos, ele chegou a oferecer propina aos policiais militares de Fernandópolis para esquecerem do assunto e chegou a ligar para um amigo levar a quantia de R$2.000 até o local. O envolvido e as mercadorias foram encaminhadas à delegacia da Polícia Federal em Jales, por se tratar de mercadoria ilegal e contrabandeada de outros países sem nota fiscal e sem aprovação da Receita Federal. 2 caminhões da Prefeitura de Fernandópolis foram usados para levar os mais de 80 mil maços de cigarros da marca Palermo, Rodeo e Eite até a cidade de Jales. LFM, o acusado, vai responder por crime de corrupção ativa e contrabando. Já o amigo que levou o dinheiro disse à reportagem que não sabia do fato e simplesmente atendeu a solicitação do amigo. Ele foi liberado pela Polícia Federal depois de prestar depoimentos. Essa é a maior apreensão de cigarros já registrada neste ano em Fernandópolis, surpreendendo até os policiais militares que participaram da operação. O fato aconteceu na noite do último sábado, dia 13, por volta das 10 horas da noite. Eu me lembro muito bem, eu vou falar, né? O cara que entra depois de mim, ele é legal, ele deixa a gente segurar um pouquinho mais o programa, né? Eu me recordo muito bem, há 22 anos, eu era repórter de uma determinada emissora de rádio, não vou falar o nome porque é desnecessário, até porque já existe uma outra direção, que até eu me dou muito bem com essa outra direção, mas enfim. Os policiais ligaram para mim, Reginaldo, eu tenho uma quentinha para você. O cara fez um contrabando de cigarro, que não sei o quê, papapá, papapá. Fui lá, fiz a matéria completa, fiz a reportagem. Aí fui levar lá no estúdio de gravação para fazer a edição. O diretor da rádio falou, não, isso não vai pro ar. Eu falei, por quê? Porque é amigo meu. Amigo seu? Quer dizer, hoje, graças a Deus, existe a liberdade. No bloco anterior eu estava falando sobre a censura, né? A pior censura é a censura interna. Hoje nós podemos divulgar, sim, porque nós trabalhamos num veículo de comunicação democrático. O meu diretor, o Edner, proprietário dessa emissora, proprietário absoluto dessa emissora, ele me dá liberdade para que eu possa divulgar essas informações. E aqui não tem essa de amigo, não. Você errou? Caramba, você tem que ser divulgado, Pombas. Não tem esse papo, família tradicional de Fernandópolis. Dá licença. Família tradicional, família decente. Não importa que seja rico, pobre, tem que ter vergonha na cara. Tá? Você que está me assistindo neste momento, você que levanta cedo, você que paga os seus impostos, você tem que ter uma informação completa, não jogada por debaixo do tapete. Aí dava um bochicho lá no Jardim Araguaia, que o cara bateu na mulher, a gente tinha que fazer aquele carnaval todo. Eu não fazia isso, eu apenas dava a notícia. Esse negócio de ficar falando, bateu na mulher, ou a mulher que enfim, traiu o marido, fazia aquele carnaval todo, eu não fazia isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter ética. Agora, dar uma informação como essa e tentou pagar propina, se lascou, porque ainda existem, e muitos deles são policiais decentes. A maioria é decente. É meia dúzia de porcaria que às vezes estraga, muitas vezes, a polícia. E aqui em Fernandópolis a gente tem talvez nenhum caso como esse. Se tiver, qualquer dia, se tiver também, a gente vai divulgar. Claro que a gente quer que isso não aconteça. Mas a decência dos policiais, que seja 2, que seja 20 mil, dinheiro sujo, nunca é aceito. Porque você esconde de todo mundo, só não esconde de Deus. E não existe crime perfeito, ok? A segunda informação é de Tanabi. Um incêndio destruiu completamente uma Kombi no último dia 14 à tarde, na rodovia Euclides da Cunha, na SP-320, em Tanabi. O motorista seguia no sentido a Rio Preto, quando o fogo começou na traseira, supostamente perto do motor. Ele tentou apagar as chamas com o extintor, mas o fogo se propagou rapidamente. Outros motoristas também pararam e tentaram ajudar com mais extintores. Apesar do esforço, o fogo tomou conta do veículo e provocou explosões. Os bombeiros apagaram o fogo, mas a Kombi ficou destruída e ninguém se feriu. Em Diaporã, a polícia militar daquela cidade agiu rápido nessa semana, depois de serem informados da ocorrência de furtos no último dia 11. Os crimes ocorreram no estabelecimento comercial
Bar da Rodoviária e em outros 2 locais nas escolas Datan Servo e Otaídes Luiz Arantes. Em menos de 24 horas, no dia 12, os policiais militares do 2º Sargento Parreira e o cabo Nil Vassir, acompanhados do agente policial Alarte, conseguiram localizar os acusados e recuperar todos os pertences furtados, apreendendo 2 adolescentes infratores, FAG de 16 e AG de apenas 14 anos. A dupla confessou o furto de diversos aparelhos eletrônicos, computadores, máquinas fotográficas digitais, aparelhos de som, celulares, notebooks, caixas de som, pendrive e vários produtos e alimentos do comércio. Os adolescentes, que são irmãos, aproveitaram do porte físico para adentrar aos locais, passando por janelas e frestas de portas para terem acesso ao interior das escolas e salas. Além da detenção dos 2, todos os produtos furtados foram apresentados no distrito policial e, após a elaboração do boletim de ocorrência, foram liberados para a mãe. De acordo com o comandante do grupo de Indiaporã, do GP de Indiaporã, o 2º Sargento Parreira, a ação rápida foi uma pronta resposta dada pelos policiais aos crimes ocorridos no município. Gente, em Indiaporã, eu fui criado lá. Eu vivi lá até os 12 anos, dos 6 aos 12 anos. Então, foi o lugar onde eu passei a maior parte da minha infância. A gente vê um ovinho que é em Indiaporã, que não tem nem 3 mil habitantes, acontecer esse tipo de coisa, que a gente vê que essa porcaria, né, do crime entre adolescentes está acabando. 2 filhos. Já pensou o que é para essa mãe? O pessoal fala, não sabe criar filho. A gente não pode. Se você está fora do problema, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente tem que respeitar a pobre dessa mãe que tem esses 2 infelizes aí com tão pouca idade e já fazendo tanta daneira lá em Indiaporã, né? E olha, tem mais é que se lascar mesmo. Tem que ser internado aí em alguma casa de recuperação e, se persistir depois da maioridade, tem mais aqui para o Chilindró. Na minha opinião, eu penso que essa minoridade penal tem que ser mais do que votada aí pelo Congresso, né? Mas os senhores deputados, que nada fazem e ainda são reeleitos por esses pregos aí que reelegem eles, não estão fazendo nada e, com isso, a bandidagem está fazendo a festa sim. Em Fernandópolis, o comandante do 4º Batalhão da Polícia Ambiental, Tenente Coronel PM Douglas Vieira Machado, confirmou o resultado da Operação Revoada, desencadeada em comemoração ao 75º aniversário da criação do Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo. Nos dias 11 e 12 de dezembro, o 4º BP AMB, reiterando o seu compromisso com a preservação da vida e do meio ambiente, mediante minucioso planejamento, levou a feito regiões de São José do Rio Preto, Fernandópolis, Franca e Ribeirão Preto. A Operação Revoada, cujo objetivo principal foi a fiscalização de criadores e criadouros de animais da fauna silvestre, mantidos ilegalmente em cativeiro, em especial passeriformes, com o emprego de um efetivo de 100 policiais militares ambientais e 30 viaturas. Importante dizer que a manutenção de animais da fauna silvestre em cativeiro carece de autorização do órgão ambiental e está condicionada ao cadastro do criador do respectivo plantel, cadastro este que deve ser atualizado sempre que houver alteração em informações registradas, como fuga, morte ou transações das aves de plantel. Salienta o comandante Machado. Vale ressaltar que as aves devem ser mantidas bem cuidadas em ambientes limpos, providos de água limpa e fresca à sombra alimentadas, e com anilhas expedidas pelo órgão ambiental competente que as identifique, dentre outras exigências. Ainda cabe dizer que as anilhas são selos públicos, pequenos anéis metálicos de alumínio com inúmeras sequenciais e outros códigos que identificarem as aves, com o respectivo controle de sistema digital. O anilhamento ou a colocação deste selo identificador nos pés das aves dá-se até aproximadamente o 8º dia de vida. A partir daí, torna-se impossível esclarecer ainda que qualquer tipo de adulteração, clonagem ou falsificação da anilha é crime, com previsão de pena de reclusão de até 6 anos, por falsificação do selo público, além das sanções administrativas de multa, apreensão das aves e bloqueio do cadastro de criador no sistema. Os valores das multas variam de R$ 500 a R$ 5.000,
dependendo da espécie da ave, sendo que da medida de apreensão decorre a soltura da ave em habitat natural ou depósito em espaços adequados como zoológicos ou criadouros conservadoristas, de acordo com a condição apresentada pelo animal, estado bravio ou domesticado, conclui o comandante. Em Jales, o jovem Roque Rodrigues Macedo Filho, de 32 anos, faleceu em São José do Rio Preto por volta do meio-dia de anteontem. Roque, que morava nos predinhos do Jardim Paraíso e trabalhava no supermercado Prado, sofreu um acidente na sexta-feira nas proximidades da escola Eujácia Moreira, como foi noticiado pelo blog. O corpo de Roque chegou em Jales e na segunda-feira, depois do meio-dia, uma vez que, atendendo o desejo do próprio jovem, manifestando bem antes do acidente, a família autorizou a doação de alguns dos seus órgãos. É claro que a gente lamenta este terrível acontecido, né? Uma notícia nacional é que o ex-prefeito de Patrocínio, no Alto da Paranaíba, Júlio César Elias Cardoso, de 55 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. A criança é amiga da filha dele e o estupro teria ocorrido em uma visita da vítima à coleguinha. O político foi preso no último sábado, dia 13, na própria casa, no bairro São Francisco. E, de acordo com a Polícia Militar, a mãe da garota acionou a viatura informando sobre os abusos. Ela contou que a filha chegou em casa chorando após passar o dia na casa do suspeito. A criança relatou que este prefeito teria se aproximado e mandado ela colocar a boca nos seus órgãos genitais. A vítima recusou, mas foi obrigada a cometer o ato, já que o ex-prefeito teria sido agressivo. Depois do ocorrido, a menina ainda contou que havia acontecido para a filha do acusado, que confessou que já tinha sido abusada pelo pai da mesma maneira. Diante dos fatos, a guarnição foi até a casa do suspeito e o ex-prefeito negou as acusações e argumentou que ingeriu bebida alcoólica acompanhado da companheira e, em seguida, passou de cueca pela casa vendo a criança de longe. Ele ressaltou que não teve qualquer contato com a menina e ainda afirmou que a prisão seria uma conspiração política contra ele. Por fim, ele rebateu dizendo que a criança teria inventado a história para se vingar, já que ele a proibiu de levar um brinquedo para a sua casa. Bom, já que ele encheu, né, a cara, sabe, né, de bêbado não tem dono, né, filho? Manda ele bebinho lá para a cela 5, né, por digitar um pé de mesa fazer o trabalho dele. Tenha santa paciência, né? Uma monstruosidade dessas aí acontecer, isso é uma coisa absurda. Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Quer dizer, o crápula ainda abusava da própria filha. Não dá para entender. Olha, não vou nem comentar o que esse infeliz está fazendo aí, né? Não dá para entender como que um canalha como esse ainda tem a cara de pau de inventar que a menina está fazendo golpe político. Sabe por quê? Porque ele é um verme, é um canalha. Você já pensou se acontecesse isso com uma filha sua? A gente tem vontade de matar um traste desse. Tem vontade de matar, porque não é inadmissível um absurdo como esse. Mas você está incentivando a violência, você está incentivando, e isso aí, vamos passar a mão na cabeça desse crápula? Até quando crianças poderão ser vítimas de um canalha como esse? Mas ele vai para julgamento, sabe lá se ele vai ser condenado. Não sei, olha, esse tipo de coisa tem que ser julgado de uma forma mais rigorosa, feito os exames certinho, foi comprovado estupro, tem que pegar esse canalha e jogar lá. Esse negócio, porque vamos defender ele, porque os direitos humanos, será que os direitos humanos estão olhando por essa garota, por essa mãe, por essa família? Ele foi prefeito, né? Agora ele vai ter que responder pela canalice que ele fez. E olha a última notícia, gente. Olha só essa aqui, ó. Aconteceu em Pedranópolis. Uma mãe de uma aluna é acusada de agredir uma professora durante os preparativos de uma formatura no centro comunitário em Pedranópolis, na região aqui da nossa cidade. A vítima, PCSF, de 28 anos, registrou boletim de ocorrência alegando ter sido golpeada na cabeça e na mão por uma mulher cujas iniciais são PM, de 33 anos. O fato
foi registrado na Delegacia de Polícia de Pedranópolis e o inquérito será aberto para apurar os fatos. A vítima informou que a mãe da aluna simplesmente não gostou da roupa que a filha usaria na formatura, alegando que o vestuário era um lixo e usou o próprio objeto para agredi-la. Na roupa existia uma fivela que acabou cortando a cabeça da vítima, que teve que ser socorrida. No momento do golpe, parte da cabeça da professora ficou encharcada de sangue. O delegado de plantão solicitou exame de corpo de delito à vítima. Quer dizer, os professores estão cada vez mais vulneráveis a esse tipo de louca, porque uma mulher dessa para mim é uma doida. Quer dizer, fazer isso com uma educadora, o que ela está pensando da vida dela? É uma desequilibrada, é uma doida? Fazer isso com uma professora? Tem mais é que ser punida mesmo, sabe? Tem mais é que sabe, responder por lesão corporal e, sabe, não dá para entender o absurdo pelo qual as nossas professoras e professores, os meus colegas de trabalho, estão passando. Até quando essa palhaçada toda vai continuar acontecendo? E tem muitas escolas que falam, não, olha, omite isso daí, não vai ficar bem para a nossa escola, não vai ficar bem um escambau, tá? Você é professor, você foi vítima de bullying, de algum tipo de gracinha, aluno jogar papel no professor, isso aí é uma agressão, pessoal. Tem mais é que denunciar sim, tá? E o senhor governador, os senhores deputados, aí, enfim, as autoridades competentes têm que fazer algo para proteger o educador, que está vulnerável cada vez mais. É muito comum, entre aspas, a gente ver aqui na internet, cada vez mais, professores sendo agredidos, né? E tudo acaba em pizza, quer dizer, é adolescente, é menor, e agora até mãe agredindo o professor. Que absurdo, hein? Na frente das crianças. Que exemplo essa desequilibrada, essa louca tem para dar para a filha dela, né? Daqui um dia ela vai ser agredida pela filha, né? Eu me lembro uma vez até que, olha, isso aí é verídico, pessoal. Um vizinho meu foi adverter e que o moleque estava jogando pedra em cima da casa dele. Foi lá reclamar pro pai, ele falou assim, esse seu moleque desajustado, ele falou, não fala assim do meu filho, e foi para cima do meu vizinho. Aí, claro, a gente apartou a briga, eu falei, olha, você está criando um bandido na tua casa. O cara ainda vai te dar uma surra, mas não deu outra. Não deu outra. Tá? O moleque tá ó, e o pai tá ó, né? Bem feito. A que se faz, a que se paga. Vambora, a gente sabe o que falta para esse povo? O de sempre, né? Família. É por isso que nós temos toda terça-feira o quadro da nossa querida colega, a Isabel Soares. O assunto de família, um programa muito bom que vale a pena você agora continuar aqui no nosso canal 10 e você acompanhar. E na sequência temos o Retro TV, hoje a respeito dos festivais. É por isso que o cara que apresenta o Retro TV, ele falou, pode atrasar, que não tem problema, que você é meu amigo. Fique agora com você, Isabel Soares, e eu volto daqui a pouquinho no Retro TV. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Bom dia, é um prazer muito grande estar com você nesta manhã. Para você que nos assiste, uma boa tarde, uma boa noite. E é sempre uma bênção poder estar com você. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você sempre, porque nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que zela de nós. Basta nós clamarmos a Ele e Ele está sempre pronto a nos ajudar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, que eu quero orar com você neste dia. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, esta pessoa que está nos vendo agora, que o Senhor possa tranquilizar o seu coração, que o Senhor possa trazer paz, ó Deus, e que essa pessoa possa confiar, descansar no Senhor, conforme diz a Tua palavra.
Em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com você neste dia o Salmo de número 49, versículo 10, 16 e 17. Abra sua Bíblia aí, que nós vamos ler juntos. Salmo, capítulo 49, 16 a 17. Diz assim: Não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em momento nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Então, quero dizer para vocês que aqui está falando que é sobre o dinheiro. A pessoa pode acumular muitos bens, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas ele não vai levar nada consigo. Nada com ele, nada que esteja com ele, ele poderá levar no dia da sua morte. E nós vivemos dias hoje, queridos, que nós somos cobrados de tanta forma. Ontem mesmo, uma amiga minha, a secretária lá da igreja, ela apresentou a conta de água, aliás, de energia dela. E, na realidade, o que ela havia gasto era R$32. Mas aí veio imposto de iluminação, imposto de serviço, imposto mais não sei o quê, e a conta dela foi para quase R$50, mais de R$40. Não me lembro a quantidade certa agora. Então, eu queria dizer para você que, às vezes, nós ficamos revoltados, ficamos tristes em ver quantas pessoas acumulam riquezas. Não estou dizendo desses impostos somente, que nós pagamos tanto e que muitas vezes nós não vemos nenhum resultado deles. Estou dizendo também de pessoas que não medem esforços para ganhar dinheiro. Dinheiro ilícito, dinheiro ilegal, dinheiro através de drogas, dinheiro através de bebidas, dinheiro através de roubo. A palavra de Deus, ela não é contra a riqueza, de jeito nenhum. A palavra de Deus, a Bíblia, menciona vários homens que foram ricos, que tiveram muitos bens, muito gado, muito camelo, muitas riquezas. Mas ele mostra claramente que esses homens, eles não viviam para a riqueza. Eles não viviam, eles sabiam usar essa riqueza para o bem de outras pessoas. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não critica a riqueza. Ela critica a maneira como ela é ganha e a maneira como ela é gasta. Há pessoas que não se satisfazem apenas em ter uma boa casa, em ter um bom carro. Não, elas querem mais, vai comprando fazendas e fazendas. E há um texto na Bíblia que fala assim, que eles vão comprando campos e campos, vão adquirindo bens. E dizem que quando o Rockefeller morreu, o primeiro milionário do mundo, no dia do seu enterro, diz que alguém chegou ali, aproximou-se e perguntou assim: doutor, ele deixou muita coisa? Aí aquele homem respondeu: sim, ele não levou nada do que ele tinha, mas ele deixou tudo que tinha. Então, para que acumular tantos bens se nós não vamos levar nada? Aí você pode me dizer, deixar para os filhos alguma coisa. Eu concordo, inclusive na Bíblia há um versículo que fala assim, que é para os pais guardar para os filhos. A Bíblia incentiva isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Até que ponto você tem que deixar para o seu filho? Há pessoas que não têm limite. Há pessoas que têm dinheiro, mas ela não aproveita nada do seu dinheiro. Isso é pecado. Ganhar dinheiro e não saber usar é pecado. Fazer do dinheiro um Deus é pecado.
Porque o dinheiro, ele tem que ser para a sua manutenção, para a manutenção da sua família, para ajudar outras pessoas. Tem tantas pessoas precisando de ajuda, mas não fazer do dinheiro o seu Deus. Isso Deus não aprova jamais, jamais. Então, ter dinheiro é bom, mas você tem que saber como administrá-lo. Quantas pessoas em sua volta está precisando de ajuda? E quero dizer para você que no caixão não há gaveta. Não há como você levar nada do que você tem aqui. A palavra de Deus diz que nu nós chegamos e nu nós sairemos. Você sabe por que nós não iremos nu para o caixão? Porque alguém vai vestir uma roupa em nós. Só por isso. Mas nós não vamos levar nada, nada. Saiba usufruir o que você tem. Não deixe o dinheiro tornar a coisa mais importante e principal da sua vida. Trabalha, 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 não aproveita a família, não aproveita os filhos, só fica acumulando, acumulando, e quando você vê, quantos anos a mais você vai viver? Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar e não deva sustentar sua família com dignidade, não é nada disso. Estou deixando bem claro que é acumular riquezas. Viva de uma maneira que Deus se agrade do seu viver. Ganhe seu dinheiro, trate bem a sua família, supra as necessidades da sua família. Mais nada. Você não tem que ficar ganhando, ganhando e ganhando dinheiro. Nós conhecemos pessoas que já conheceram o mundo inteiro. Depois que você conhecer o mundo inteiro, que você tiver os melhores carros, as melhores casas, para que mais vai adiantar? Então, a palavra de Deus chama a sua atenção para dizer que não é para você olhar para essas pessoas porque elas estão tendo muita glória. Porque essa glória que elas têm aqui, elas não poderá ser acompanhadas por elas. Essa glória vai ficar aqui, esse dinheiro vai ficar aqui. Tudo isso que fez dessa pessoa uma pessoa famosa, rica, milionária, vai ficar aqui. Não vai poder levar nada para o céu. E nem para o inferno. Porque aí, cada um, Deus sabe de cada um para onde irá. Então, querido, eu queria dizer para você, viva uma vida simples, viva uma vida com menos. Nós somos capazes de viver com menos. Viva a sua vida com simplicidade, mas com alegria. Aquela alegria que você sabe que você tem o seu dinheiro, você tem a sua casa. Eu sempre digo assim, que nós temos que ter uma boa casa, um bom carro. Para que mais do que isso? Para que mais do que isso? Quantas pessoas precisando de ajuda? Então tenha um bom carro, tenha um carro para você, um carro para sua esposa. Não é errado, não é errado você ser bem sucedido. Mas o que você não pode é fazer do seu dinheiro uma glória. Sabe, eu conheço pessoas que têm dinheiro na poupança, têm até um bom dinheiro, mas vive como se fosse um pobre. Esses dias para trás, uma amiga minha estava contando que o seu vizinho, um homem pobre, uma casa completamente sem condições de entrar lá dentro, tamanho mau cheiro, um senhor que não tomava banho, um senhor velhinho, e quem cuidava dele era essa minha amiga e uma outra vizinha deles. Então eles cuidavam, eles compravam marmitex, eles levavam comida para ele. E ele tinha dinheiro no banco e ele não deixava ninguém pôr a mão nesse dinheiro. E ele morreu. Morreu, o dinheiro dele, não sei se foi para o seu sobrinho, se foi para... Só sei que não era pouco. Um homem
pobre, mendigo, miseravelmente pobre e com dinheiro guardado, e morreu na miséria. Ele morreu com anemia. Ele só não morreu de fome porque os vizinhos davam comida para ele. Querido, entenda a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ensinamento para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, que você saiba usar, usufruir daquilo que Deus tem te dado. Porque Deus tem o melhor para nós. Você pode não ter muito dinheiro, mas você pode ser feliz com aquilo que você tem. Deus quer o melhor para você. Eu quero deixar um grande abraço para você. Eu quero fazer uma oração com você neste dia, terminando este programa, porque eu sei que Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, nos ensine a viver conforme a tua vontade, ó Pai. Nos ensine, Senhor, a viver com pouco, mas ser felizes, ó Deus. Que nós não andamos correndo atrás de dinheiro e mais, e mais, e mais, sempre insatisfeitos, mas que nós possamos saber que o Senhor multiplica o que nós temos, de tal forma que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Eu te agradeço por cada vida que está nesta manhã assistindo esse programa. Derrame a tua graça, a tua bênção, a cura do Senhor sobre cada um, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala.
A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Code ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code ar-condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo.